Senado responde a questionamento da OEA sobre impeachment de Dilma Rousseff. Especialistas debatem políticas para ampliar a geração de energia por fontes renováveis no Brasil. E você vai entender o que muda se o congelamento de gastos públicos proposto pelo governo Temer for aprovado. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta segunda-feira. A Advocacia do Senado respondeu hoje a questionamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. A comissão faz parte da Organização dos Estados Americanos. O caso chegou lá a pedido do senador Telmário Mota, do PDT, e de 3 deputados do PT. Na última semana, a Corte Interamericana solicitou informações ao governo brasileiro sobre o processo de impeachment. O Palácio do Planalto repassou o pedido ao Senado. Os advogados da casa consolidaram a resposta. Nós nos limitamos apenas a descrever em que fases e as oportunidades que foram dadas para a defesa se manifestar. Principalmente nesse ponto que é questionado em relação à ampla defesa. Com a resposta do Senado, serão julgados os pedidos feitos por parlamentares que defendem o governo Dilma Rousseff. Eles querem que a Corte Internacional suspenda a tramitação do processo no Senado, anule a ação contra Dilma Rousseff para que seja restaurada a normalidade democrática e analise se os passos do impeachment na Câmara, no Senado e no Supremo Tribunal Federal estão de acordo com os tratados internacionais de que o Brasil é signatário. Os tratados internacionais que o Brasil é signatário, por exemplo, eles não prevêem a possibilidade de perda de direitos políticos sem que isto ocorra mediante condenação judicial, transitada e julgado. A presidenta Dilma sequer foi processada. Segundo um dos autores do pedido, o deputado Paulo Pimenta, foi preciso recorrer a uma corte internacional porque no Brasil o STF não quis entrar no mérito da ação contra a presidente Dilma. As notícias que nós temos é que já está sendo marcada essa reunião e que ela deverá ocorrer antes da votação do Senado para que a OEA, a Corte Interamericana, tenha uma posição, antes que se constitua uma situação de um prejuízo irreversível para o direito da cidadã, no caso Dilma Rousseff. Até o início do julgamento da presidente afastada, a acusação e defesa tentam estratégias para acelerar ou atrasar a votação final. Na semana passada, a acusação pediu que 2 testemunhas da defesa fossem impugnadas. São os professores Geraldo Prado e Luiz Gonzaga Beluso, por não terem relação direta com os fatos, segundo os autores da denúncia. Já a defesa de Dilma entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação da sessão do dia 9 de agosto, que decidiu pela continuidade do processo de impeachment. O advogado de defesa, José Eduardo Cardoso, aponta problemas no procedimento de votação, como a falta de manifestação da defesa nos encaminhamentos e análise de questões preliminares em globo. Cardoso também pede que o julgamento final não seja realizado até que saia a decisão do STF sobre o recurso. A Comissão de Infraestrutura fez audiência para discutir políticas públicas que ampliem a participação de energias alternativas e renováveis na matriz energética brasileira. Um dos focos do debate foi o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA. Criado em 2002, ele alterou o cenário da geração de energia renovável no país. Um programa criado em 2002, onde as fontes eólicas, PCHs, CGHs e biomassa foram priorizadas. Basicamente, ele tinha como critério a contratação de 3,3 gigawatts pela Eletrobras, por um contrato de longo prazo, 20 anos, e essa conta seria paga por todos os consumidores, retirando os consumidores de tarifa social. O Brasil, há mais ou menos 9, 8 anos atrás, 10 anos, era traço na produção de energia eólica e, através desse investimento que o nosso governo federal, que o Congresso Nacional avalizou, vimos uma grande evolução na área de eólica.
O Brasil, que nem sequer praticamente fabricava pás, hoje é um país que é âncora no mundo da exportação de pás eólicas. O superintendente de regulação dos serviços de geração da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, disse que 80% da capacidade brasileira instalada já é composta por fontes renováveis. Fontes hídricas e fontes renováveis não hídricas, como eólica, solar e biomassa. O que a gente tem de fóssil aqui é da ordem de 17,5% só da capacidade instalada. Hoje, em 2015, nós temos uma forte participação de eólica e biomassa, as duas somando são 11,5%. Mas se a gente quer chegar em 2023 com 23% e lá em 2030 com 33%, nós temos um longo caminho a percorrer. E o nosso desafio não é um desafio de recurso. Recurso, nós temos uma quantidade muito grande. O nosso desafio é fazer uma política adequada para cumprir esse objetivo. Mas, segundo os participantes da audiência pública, a energia solar ainda não está sendo explorada adequadamente no Brasil, apesar do grande potencial do país. Eu, como servidor, nesses últimos 9 anos, praticamente 8 anos, no Ministério de Minas e Energia, no monitoramento do Sistema Elétrico Nacional, tá certo? Eu pude testemunhar a pouca ação, a pouca contundência do Ministério de Minas e Energia com relação a, de fato, investir na importante fonte energética brasileira, que é a fonte energética solar, que estamos profundamente atrasadas, sem competitividade, muito alto, todos os equipamentos para podermos gerar energia solar no nosso país por causa da falta de investimento, por causa de um programa tipo o Proinfra. A Comissão Mista da Medida Provisória do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, aprovou o relatório do senador Wilder Moraes. O PPI foi criado nos primeiros dias do governo interino de Michel Temer, com o objetivo de tornar mais ágeis as concessões públicas. A MP precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional até o dia 8 de setembro para não perder a validade. E tramita no Congresso uma proposta do governo interino para congelar os gastos públicos até o ano de 2037, ou seja, durante 5 mandatos presidenciais. Saber as consequências de medidas como esta é fundamental para o cidadão e, por isso, esse é o tema da nossa entrevista especial desta segunda-feira. Aqui ao meu lado está o consultor de orçamentos do Senado, Vinícius Amaral, que vai explicar melhor essa proposta. Vinícius, a proposta está na Câmara dos Deputados, mas o Senado já começou a debater o assunto em algumas comissões, né? O que essas audiências públicas já estão sinalizando? Quais são os pontos de vista? A PEC é uma matéria bastante complexa e ela realmente tem uma abrangência muito grande em cima das finanças públicas e de questões sociais. E, na verdade, nós podemos separar 2 grandes blocos de discussões. Uma discussão de ordem macroeconômica em si e uma outra discussão de ordem social. Na parte macroeconômica, a discussão é se a PEC é a melhor resposta à crise econômica atual que existe. O intuito da PEC, a visão que a PEC traz, é de que o problema central macroeconômico do Brasil que levou à atual crise econômica é o alto nível de gasto público. Esse é o entendimento. Há outros entendimentos contrários, né? E divergentes. A economia não é uma ciência exata, então ela permite essa profusão de entendimentos. Há outros que entendem que o problema central é a falta de competitividade do Brasil, tanto em termos internos quanto em termos internacionais. E não seria exatamente essa questão que seria o entrave, e sim uma redução da burocracia em procedimentos de exportação, uma reforma tributária, por exemplo, que onerasse menos a produção. Enfim, há inúmeras visões, a própria questão cambial, que em muitos lugares do Brasil produziu um fenômeno de desindustrialização, então alterando as vantagens competitivas do Brasil em relação a outros países. Enfim, há uma profusão de visões econômicas e a PEC ela faz um diagnóstico, ela tem um diagnóstico por trás que a solução da crise econômica do país está na redução do gasto público. Um dos pontos polêmicos dessa PEC é que ela muda os critérios para calcular os gastos em saúde e em educação, né? E alguns especialistas, alguns economistas, eles dizem que pode haver aí um congelamento nos investimentos nessas áreas. É isso mesmo? Hoje, o gasto com saúde e o gasto com educação, eles são indexados às receitas, né? No caso da saúde, é indexado a receita corrente líquida da União e, no caso da educação, aos impostos. Então, a PEC altera isso
e ela, na verdade, ela define uma nova forma de cálculo dos pisos para investimento nessas áreas, que seria o gasto em 2016 corrigido pela inflação. Então, haveria, sim, uma manutenção do valor real investido nessas áreas como piso, né? Não necessariamente, não impede que se gaste a mais, mas haveria um piso que, de acordo com as variáveis econômicas, pode ser menor do que o que é garantido pela atual legislação. E caso a proposta seja aprovada pelo Congresso esse ano, ela já começa a valer no ano que vem, né? Como é que fica a lei de diretrizes orçamentárias? Ela tem que contemplar essa proposta? Qual que é o impacto para o orçamento de 2017? A LDO de 2017 ela já está adequada, já está adaptada para conviver com essa proposta do teto. O relator da LDO, o senador Wellington Fagundes, já incorporou no seu texto, e foi aprovado na Comissão de Orçamento, o princípio geral da PEC, ou seja, que o gasto em 2017 está limitado ao gasto de 2016, corrigido pela inflação. Inclusive com algumas vantagens, alguns aprimoramentos. Por exemplo, o senador Wellington Fagundes definiu que os investimentos em 2017 também devem ser preservados e mantido o seu valor real. Isso é uma questão importante, Karine, porque em todo o processo de ajuste fiscal, isso não só no Brasil, para o mundo todo, em todo o processo de ajuste fiscal há uma tendência de fazer o ajuste cortando investimentos. Porque as despesas obrigatórias são de muito difícil compreensão, evidentemente, por serem obrigatórias, exigem mudanças legislativas, às vezes mudanças constitucionais, que não são simples serem aprovadas. O investimento é uma despesa mais fácil de ser cortada. Então, o senador Wellington propôs e foi aprovado pela comissão um dispositivo em que o investimento em 2017 teria que ser, no mínimo, o mesmo de 2016, corrigido pela inflação. Com isso, de certa forma, preservando o investimento dentro desse cenário de ajuste fiscal. E qual que é a expectativa para a votação da LDO no plenário do Congresso? E tem algum destaque que é relevante, que seja importante? Sim, há destaques apresentados justamente sobre essa questão do teto, mostrando como a questão é polêmica, né? Ou seja, ainda que a LDO, a versão do teto de gastos na LDO é uma versão bem mais simplificada em relação à PEC, porque não mexe nessa questão da saúde e educação, mas mostrando o potencial de polêmica que existe, já há destaques para suprimir essa questão do teto de gastos na LDO de 2017. E eu acredito que esse tema certamente voltará aqui, porque é um assunto que impactará a vida do brasileiro durante muito tempo. São 20 anos, ou seja, não apenas temos que pensar no que este governo está pensando, mas sim o que futuros governos pensarão e como eles agirão em cima dessa proposta. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.